Olá a todos, eu sou o professor Daniel Fernandes, e hoje nós iremos trabalhar o tema Formação Territorial do Brasil. A gente vai destacar alguns tópicos em relação a esse tema. Também falaremos sobre o processo de localização territorial do Brasil, né? O Brasil em relação aos demais países do mundo. Falaremos também sobre as fronteiras do nosso país, tanto as fronteiras terrestres quanto as fronteiras marítimas. Falaremos ainda sobre o processo de formação territorial, sobre o espaço pré-colonial e também falaremos sobre o espaço colonial. Então, são alguns dos tópicos que nós iremos destacar. E para finalizar, nós falaremos ainda sobre os tratados, dando destaque para dois tratados: o Tratado de Tordesilhas e o Tratado de Madrid, que basicamente deram o formato final, do nosso território. Então, como nós podemos observar neste mapa agora que vai aparecer, né, o Brasil ele é considerado o maior país tropical do mundo. Então, com relação às suas terras, 93% fica localizado no hemisfério sul e 7% fica localizado no hemisfério norte. O Brasil fica totalmente localizado no hemisfério ocidental e a oeste do meridiano de Greenwich. Então, essas são as características do nosso país quando a gente fala de localização territorial. Um outro ponto que nós iremos abordar também é com relação ao tamanho do Brasil, né? Como a gente observa nesta tabela agora, né, que vai aparecer, o Brasil ele é considerado o quinto país do mundo em território, né? Ficando atrás da Rússia, que basicamente tem o dobro do Brasil, Canadá, Estados Unidos, China, né? Mas se nós considerarmos somente terras contínuas, o Brasil poderia ser classificado como o quarto país do mundo em território. Com relação aos seus pontos extremos, né? Nós temos a nascente do rio Ailã, em Roraima, o Arroio Chuí, no Rio Grande do Sul, Ponta de Seixas, no Nordeste, e a nascente do rio Moa, no Acre, né? Então, o Brasil, com relação a seus pontos extremos, é considerado um país equidistante, quer dizer que você não tem uma grande distância entre os pontos extremos, né? E então, neste primeiro momento agora, a gente vai falar com relação à questão das capitais federais. Então, a primeira capital que o Brasil teve foi Salvador, né? Nos idos de 1549 a 1763. A segunda capital já foi Rio de Janeiro, de 1763 a 1960. Então é importante a gente destacar que houve um deslocamento da capital de Salvador para o Rio com relação à mudança do processo de produção, entrando em decadência cana-de-açúcar e entrou um processo de produção de extração de minérios e pedras preciosas no Brasil Central. Daí a mudança da capital federal de Salvador para o Rio de Janeiro. E nos idos de 1960, a nossa capital federal foi deslocada para Brasília. Então, isso no Brasil Central, né? Então, do ponto de vista estratégico e militar, seria importante você tirar a nossa capital do litoral, né? Que ficaria muito mais próxima de ser conquistado no caso de um conflito. Então, daí a importância não só de ser mais próximo também do deslocamento que está num ponto central do Brasil, a nossa capital federal, né? E, e aí a gente fala agora sobre a questão da proteção das fronteiras. Então nós temos aí no mapa destacada a questão do Projeto Calha Norte, que envolve praticamente todos os estados da Amazônia, Amapá, Rondônia, Roraima, né, Pará, Acre. Com relação às fronteiras terrestres, né, nós temos uma extensão interna de 150 quilômetros de largura e um total de 15.719 quilômetros com relação ao total da fronteira terrestre. E aí também nós temos a fronteira marítima, né, que já foi a partir de um tratado que foi assinado nos anos 90, né, e ratificado por vários países, coordenado pela ONU.
Então nós temos algumas características, né? O mar territorial, a zona econômica exclusiva, né? São áreas que são importantes para a exploração, né? Do petróleo, para a exploração de peixe, de turismo. E com relação à questão da proteção das fronteiras, nós temos o projeto CIPAM, Sistema de Proteção da Amazônia. Então, a ideia é fazer uma ação para proteger a Amazônia Legal, abrangendo todos os estados dessa região: Acre, Amapá, Rondônia, Roraima, Amazonas, Pará, e parte do Maranhão, Tocantins e Mato Grosso. E dentro do projeto CIPAM, nós temos um outro projeto que nós iremos destacar, né? Que é o projeto CIVAM. Então, a gente observa agora no próximo quadro, né, que vai aparecer essa questão do projeto Civana, projeto de sistema de vigilância de proteção da Amazônia. Então você tem aí uma rede de coleta de dados com radares, satélites, você faz o monitoramento ambiental, meteorológico, e como você pode observar nesse mapa aí, né, nós temos alguns centros regionais de vigilância, né? Então aí é Belém, Manaus, Porto Velho, e com o comando central em Brasília, né? Então esse é um sistema que usa toda essa questão da rede de satélite, de aviões, de barcos para fazer esse processo de proteção da fronteira aqui da Amazônia, né? E já falando do espaço pré-colonial, o espaço indígena, então Darcy Ribeiro fala que na época nós tínhamos de 1 milhão a 8 milhões de indígenas. E aí você vê nesse mapa esse processo de distribuição pelo território, né? Você percebe aí que os Tupi-Guarani, né, desse de verdinho claro, tá espalhado pela Amazônia, pelo litoral, pelo sul, pelo nordeste. Destaca-se aí no norte os Caribes, né, o G, né, no sul os Charrua, no nordeste os Cariri. Então você percebe todo esse processo de distribuição dos grupos indígenas pelo território brasileiro, né? E aí nós temos algumas características a mais quando a gente fala desse período histórico, né? Então, Darcy Ribeiro ele destaca que nós teríamos não uma nação indígena, né? Ele fala uma miríade de nações. Não havia uma unidade política, havia até conflito entre essas nações indígenas, né? E Darcy, ele destaca ainda alguns conflitos que ocorreram a partir da chegada dos europeus, né? Ele destaca a questão da guerra bacteriológica, né? Que com a chegada dos portugueses, dos europeus, os indígenas pegaram uma série de doenças e muitos morreram por conta desse contato, né? Dessa contaminação. Também tivemos uma guerra ecológica na luta pelo domínio das matas, da floresta. E, por fim, um conflito de ordem econômica e social, né? Que levou à escravização tanto do nativo indígena quanto do negro trazido da África. Então, isso tudo voltado para o processo de produção e mercantilização. Então, aí são esses os pontos em que Darcy Ribeiro destaca com relação a conflitos que se intensificaram, que se iniciaram com a chegada dos europeus no nosso território, né? Então, você pode observar ainda, né, algumas características agora do espaço colonial, né? Quais são as características? Colonização por exploração, quer dizer, os portugueses vieram para o nosso território não para desenvolver, para ficar, mas foi para levar o máximo de riqueza possível. Povoamento litorâneo, a maior parte do processo do povoamento se aconteceu no litoral. Ainda hoje, uma boa parte da população brasileira se concentra no litoral. Outra característica foi o escravismo, tanto do nativo indígena quanto do negro africano. E com relação ao indígena, Darcy destaca a questão do genocídio, né, que é a eliminação física do indígena, e o etnocídio, é que você simplesmente impede que ele se identifique culturalmente, né? Então, essas são algumas características do espaço colonial. E aí você observa também dentro dessa ação um importante tratado, né, que é o Tratado de Tordesilhas, que funcionava entre Portugal e Espanha. Você percebe aí nesse mapa que basicamente eles dividiram o mundo entre si, né? E você percebe agora com um melhor destaque, né,
nesse outro mapa que nós iremos observar, né, que uma pequena parte do território brasileiro ficaria sob o controle português, como você está percebendo aí no mapa. Então isso daí foi iniciado o processo de exploração através das chamadas capitanias hereditárias. Então acredito que esse processo de ocupação da terra deu origem a um outro problema, que foi o processo de concentração de terra, que começa no Brasil colonial e se estende até os dias de hoje, né? Então você percebe aí nesse gráfico que houve um aumento de 2,5 na apropriação de terras, no crescimento de grandes propriedades. Então o Brasil possui o índice de Gini, né, de 0,820, quer dizer, até um país que tem uma enorme concentração de terras, né? Então você percebe que essa concentração de terra, como é destacado aí pelo INCRA, né, fica muito destacada no Nordeste, que é a maior concentração, e no Sul, que é a menor concentração de terra. Então, eu acredito que esse processo de concentração de terra também contribui para um outro processo de concentração, que é a concentração de renda. Então, os países capitalistas centrais, quase todos, já fizeram esse processo de reforma agrária, algo que nós, de fato, ainda não fizemos como deveria aqui no Brasil. Então, a gente já está chegando ao fim, né? Então, no próximo vídeo, a gente vai falar sobre as frentes de expansão que contribuíram para o aumento territorial do Brasil. Vamos também falar sobre a economia de arquipélago. E, por fim, como é que nós saímos da economia de arquipélagos e chegamos no processo de integração da economia brasileira a partir do fim do ciclo do café e da industrialização. Então, este foi o nosso primeiro vídeo animado, né? Eu espero que todos possam aproveitar e fazer aquela revisão, né, para esse tema. Como o conteúdo é um pouco extenso, nós dividimos em duas partes.